Para você. O programa a seguir é uma produção independente. A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Oi, meus amores! Nós iniciamos o mês de março com uma programação mais do que especial. Porque, afinal de contas, se comemora o Dia Internacional da Mulher e, por que não, o mês feito com programação especial. E antes de entrarmos na nossa pauta, eu preciso mandar beijo e todo o meu carinho para o fã-clube da Mel Lancerotti. Um beijo, meus amores. Mas, em especial, para o Carlos Rezende, que mandou fotinho das gêmeas, das netinhas, Nicole e Rebeca Rezende, que aniversariaram uns dias atrás. Então, Carlos, um beijo. E as meninas Nicole e Rebeca, as gêmeas netinhas do Carlos, um beijo, meu carinho especial. Um carinho especial para todo o fã-clube, mas hoje com destaque o Carlos e as netinhas, Nicole e Rebeca. Mandar beijos, muito carinho da Mel para os amigos de longe e de perto, tá? E a pauta de hoje promete. Gente, olha que coisa boa. Nossos telespectadores, nossas telespectadoras interagindo com o programa e com a revista Conexão Mulher. E uma das nossas telespectadoras, das nossas internautas da revista Conexão Mulher, fez uma pergunta. E ela gostaria que o Dr. Michel viesse para falar um pouquinho sobre gravidez após os 40 anos. E aí eu faço uma pergunta. As mulheres hoje têm optado em ficar grávidas com mais idade, após os 35, 40 anos. Isto é uma tendência social? Look do dia para eu sentar e conversar com o Dr. Michel Mandelmann, que é um ginecologista e obstetra, parceiro do programa Conexão Mulher. Adoro receber Dr. Michel, porque eu sei que toda vez que ele vem, as perguntas que chegam são muito interessantes. Doutor Michel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mel. Mais uma vez, é um prazer estar no seu programa Conexão Mulher. Sei que tem uma bela audiência aqui em Guarulhos. E não só em Guarulhos, né? No Brasil inteiro. Verdade. Parabéns. Muito obrigada. E você faz parte dessa história. Muito obrigado. Porque quando você vem, é sucesso total. As pessoas gostam da forma como você expõe as ideias e as perguntas que as nossas telespectadoras têm. E hoje nós vamos falar sobre gravidez após os 35, 40 anos. Isto é uma tendência social? Olha, é uma tendência mundial, tá? O que acontece? Nós temos uma foto aí de uma mulher, né? A Bia vai colocar? Isso. Tá, essa foto foi tirada da internet, uma mulher acima de 40 anos. O que acontece hoje em dia, Mel? Graças a Deus, as mulheres conseguiram os mesmos direitos dos homens. Hoje muitas são gerentes, diretoras e presidentes de empresa. Verdade. Tá? Então elas estudam muito, começam a trabalhar muito e adiam a maternidade. Só que a gente não pode deixar de falar alguma coisa, desculpa o termo, elas pagam um preço por isso. Por quê? 35, 40, 45 anos é uma mulher jovem? Muito jovem. Cronologicamente falando, é muito jovem. Só que para engravidar já não é tão jovem assim. Perfeito. Então, a idade da mulher sempre foi e vai ser ainda
tá? É um desafio da natureza, da medicina, um limite para ela engravidar. Isso não tem como fugir. Mesmo que já tenha tido outras gravidezes, não. Mesmo que já tenha tido outras gravidezes, o que chama atenção é aquela primigesta, aquela primeira gravidez que vai gestar pela primeira vez, tem um risco maior daquelas que já tiveram outros filhos em idades um pouco mais cedo. Então, independe se a mulher já teve com uma idade mais jovem, 20 e poucos anos, se ela já teve o filho. E após os 40, se ela tiver outro, é arriscado. É arriscado, é arriscado. Nós temos uma outra foto de como funciona o ciclo menstrual. Bia vai colocar a foto para nós falarmos. Então, você vai falar um pouco, a foto vai mostrar... Então, e essa ideia de como funciona o ciclo menstrual, é óbvio que nós vamos entrar em detalhes, tem termos científicos, a gente aprende isso na faculdade. O que acontece? No início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas ao redor do ovário, aquela coisa redondinha que está no começo, uma coisa pequenininha, Sim. que vai crescendo, é o ovário, que tem vários folículos ao redor. O que é folículo? Imagina uma bexiguinha, que dentro dela tem uma bolinha lá dentro. Isso é um folículo. Vai passando os dias do ciclo, você vê naquela terceira foto, o único folículo vai crescer, vai romper, ele vai estourar. O que tem dentro dele? O óvulo, tá? Na verdade não é o óvulo, é uma etapa, é o ócito 2, não vamos entrar em detalhe, tá? Senão vai demorar muito para explicar cientificamente como funciona toda a parte do mecanismo da ovulação. Muito bem. Pode então voltar. nessa fase, o que acontece? Aquela quarta foto, que acontece quando acontece que o óvulo, ele sai do ovário, ele vai pelas trompas encontrar o espermatozoide, na hora que ela vai ter relação, gera uma célula chamada ovo ou zigoto, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, gerando uma nova vida, que essa vida vai caminhar pelas trompas, vai chegar no útero, vai grudar no útero, tá? E essa célula, ovo ou zigoto, sofre uma série de transformações e depois de 9 meses nasce uma criança. O que acontece com a evoluir da idade? Agora, Mel, tem que dar alguns dados. Por favor. Tá. Quando a mulher, sabendo que a mulher é do sexo feminino, está dentro do útero materno, ela tem em torno de mais ou menos 7 milhões de folículos. São aquelas estruturas que vão crescer, um deles vai crescer e vai romper no meio do ciclo, fazer com que ela ovule. Quando ela nasce, em torno de 2 milhões de folículos. No MENAC, toda mulher, ela mais ou nasce menos, com... mais ou menos 7 milhões. Tá? Quando ela está na 20ª semana de gravidez, quando ela está dentro do útero da mãe, ela tem em torno de 7 milhões na 20ª semana de gravidez. Quando ela nasce, 2 milhões. Quando ela entra na fase do menacme, que é a fase que ela menstrua, em torno de 400 mil. Menopausa, 0. Quer dizer, o que acontece? Conclusão. Caramba, acaba zero. Zero. Vai diminuindo o número de folículos e a qualidade deles também. Quer dizer, o que acontece? Conclusão. Com o tempo, tá, a qualidade dos folículos diminuindo, maior chance de gerar nenê com algumas alterações cromossômicas. Mulher com 20 anos tem chance de gerar nenê com alteração cromossômica? Tem. Bem menor que uma mulher de 40, 45, 50 anos, se ela consegue engravidar ainda. Então, as mulheres elas têm que deixar um pouquinho de lado essa tendência social, onde primeiro quer fazer a sua vida financeira estável, porque senão corre-se o risco. Corre o risco. Eu vou te dar mais um dado. Tá? Falando de alterações cromossômicas, né? A principal, a grande maioria, é a famosa síndrome de Down. Mas, no modo geral, mulher com 20 anos, tá, segundo estudos, tem 0,5% de ter alteração cromossômica. Com e aí o bebê nasce perfeito. Sim. Essa é a ideia. Sim. Com 35 anos, em torno de 1%. Com 40 anos, mais ou menos 7%. Com 44 anos, 10%. Quer dizer, vai evoluir. Então, olha como é que é a limitação da idade da mulher em termos reprodutivos. Ela vai avançando a idade, tá? Diminui a chance de engravidar e aumenta o risco de doenças cromossômicas. Tá? Olha, hoje em dia é muito difícil a gente não falar para a mulher engravidar mais tarde, porque hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher precisam trabalhar. Tá? Não tem como.
Tá? Sim. Isso é como eu falei no começo, é uma tendência mundial. A gente não tem como fugir. Tá? Ela tem que tomar alguns cuidados, ela tem que procurar um médico de confiança e o médico tem por obrigação orientar, porque a medicina é baseada em estudos, em estatísticas. O médico nunca pode deixar de falar a verdade para ela, que com 40 anos ela tem, mais um dado para vocês, ela tem 50% de chances de engravidar, porém 50% de chance de abortar. Com 45 anos. Até o risco de aborto. Sim. Tá? Eu já peguei algumas mulheres, tá, que realmente elas engravidaram, mas uma boa parte abortaram depois de 40 anos. Com 45 anos, de 100 mulheres que vão engravidar espontaneamente, 3 conseguem, 3%. Quer dizer, o risco é muito pequeno para ela conseguir engravidar espontaneamente com essa faixa etária. Tá? Com 50 anos, hoje em dia, o Conselho Federal de Medicina, ele até permite que a mulher consiga engravidar. Não é aconselhável, desde que ela assine alguns termos que ela está correndo alguns riscos. Se ela for fazer tratamento por reprodução humana, que nessa fase, a grande maioria das mulheres já está na menopausa. Consegue engravidar então na menopausa? Com métodos de reprodução humana, consegue sim. Mas ela corre alguns riscos. Não tem como fugir disso. Então, mesmo com toda a evolução da medicina, o corpo humano ainda manda. Manda. A natureza. É aquela história. O médico aconselha a paciente segue aquilo que o médico fala para ter uma qualidade de vida melhor, para tentar realmente ter uma gravidez tranquila, mas tem um outro fator que interfere, a natureza. A natureza a gente não consegue mudar, não tem como, Mel. Gente, quero pedir desculpas, estou com uma tossinha. Então vocês... Vai melhorar, se Deus quiser. O doutor já me prescreveu um xaropinho, mas peço desculpas, vocês estão ouvindo de fundo, eu tossi, não tem jeito. Bom, nós vamos sair para um breve intervalo e nós já voltamos, porque eu também vou tomar uma aguinha com o doutor Michel, e nós já voltamos. Quero uma dica que nós vamos passar para vocês, tá? Prestem atenção. Eu indico, aprovo e adoro Senhor Batata. Vocês viram? Senhor Batatas. Senhor Batata é um local maravilhoso que eu convido vocês a conhecerem. Tem centenas de pratos à base de batatas. É maravilhoso. Senhor Batatas. Eu indico, aprovo e adoro. Vocês já viram, né? A torre de fritas, que fantástico, bom demais. Mas voltando a falar de saúde... A saúde da mulher é muito importante, que nós mulheres estejamos bem para podermos cuidar da nossa família. E se estivermos bem, também vamos conseguir desempenhar bem nosso papel na sociedade como empresária, como empreendedora, como professoras, todos os segmentos que nós atuarmos, se estivermos bem de saúde, vamos fazer melhor o nosso papel. Doutor Michel. Então... A mulher que ainda não teve a possibilidade de engravidar, já está com seus 40 anos, e ela deseja engravidar. Qual é o conselho que o Dr. Michel Mandelmann ou que o Conselho de Medicina sugere para essa mulher? A primeira coisa, como eu te falei, é realmente falar dos riscos. A relação médico-paciente, Mel, é fundamental. Você nunca pode esconder absolutamente nada. A medicina é baseada em estatísticas, como eu falei. Eu sempre falo, é jovem, muito jovem, mulher 40 anos é muito jovem, só que para a natureza, em termos de gestação, em termos de vida reprodutiva, já não é tão jovem assim.
Isso é a Entendi. primeira coisa que eu falo. Segundo, para qualquer idade, hoje em dia já tem uma prevenção, que gravidez também é prevenção, tá? Entrar com uma vitamina chamada de ácido fólico. Ácido fólico, mas o que vem a ser isso? Então, é uma vitamina, tá? Que foi feito estudo que, veja bem, a medicina é baseada em estatística. Foi feito estudo que numa grande maioria das mulheres funcionou. Se na grande maioria das mulheres funcionou, Mel, extrapola para a população feminina inteira que pretende engravidar. Ele tenta ajudar a evitar o quê? Malformações do tubo neural. Quem que é o tubo neural? É aquela estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso da criança, prevenindo, a princípio, duas malformações. A anencefalia, que seria, entre aspas, criança sem cérebro, e uma malformação na coluna chamada mielomeningocele, tá? 100%, não é 100%, tá? Toda mulher que pretende engravidar, iniciar 3 meses antes. Se ela está com suspeita de gravidez, pode tomar, ou está no início de gravidez também, pode tomar sem problema nenhum. Mas a primeira coisa que uma mulher com mais de 40 anos deve fazer é procurar um médico de confiança, um especialista. Exatamente, tá? E é importante também perceber que nesse grupo de mulheres, olha, errar um pouco mais cedo, nessa faixa etária um pouco mais tarde, ver se ela já não está também tendo aquelas bagunças menstruais que pode indicar que ela pode estar entrando na menopausa. O médico... A idade para menopausa varia de pessoa. Varia, isso é determinado geneticamente, Mel. E não, até um dado para as telespectadoras que estão nos prestigiando agora, as internautas, não é porque a mãe entrou mais cedo que ela vai entrar mais cedo também. Isso não tem nada a ver, isso é determinado geneticamente. Entendi. Tá? Podemos pedir um exame chamado dosagem do hormônio FSH, que é o primeiro hormônio que aumenta quando a mulher está entrando na menopausa. Tem um exame chamado exame de antimileriano, que é um hormônio que indica como é que está a reserva ovariana dela, para saber o número de folículos. Não é um exame muito barato, tá? Hoje em dia nós estamos num país chamado Brasil, que não tem nem jeito. se consegue fazer pelo SUS, nada, Não. tem que ser particular. Tem que ser até técnicas de reprodução humana, é aquela história. Nós estamos num país chamado Brasil, que infelizmente uma pequena parte da população tem acesso em termos financeiros para fazer esse tipo de tratamento, para ver se consegue ou não uma gravidez. Fala tentativas, que ainda o fracasso é maior que o sucesso. Entendi. Então, o primeiro passo é procurar um especialista de confiança para que sejam feitos todos os exames. Exatamente, e avaliar os riscos também. Nessa faixa, algumas mulheres já têm algumas doenças crônicas, Mel, como hipertensão, diabetes, problemas de coração. Ela não pode engravidar. Primeira faixa etária dela já é um fator de risco. Segundo, já tem doenças pré-existentes. O médico, ou ele, ou algum especialista que trate especificamente dessas alterações, tem que tentar corrigir essas alterações para evitar uma gravidez de alto risco. Quer dizer, como falei, por si só, uma gravidez acima de 40 anos já é de alto risco. Já é de alto risco. Tá? Para que não se junte esses fatores aí, para que ela tenha insucesso na sua gravidez. Não que seja impossível, mas não é impossível. tem que ter muitos cuidados. Não é impossível. Mandar beijo, Bárbara Cristi está assistindo, viu? Mandar um abraço para a senhora. Manda outro, Edna de Fashion Cabeleireiros. Hoje, quando eu fui fazer meu cabelo, eu comentei no salão, e ela fez assim, nossa, já estou com 30 anos e ainda não tenho namorado, então preciso ouvir para saber quais são os riscos. Ela é nova, 30 anos ela é nova. Tá. Só um detalhe, o de 35 a 40 anos, né, segundo a nossa experiência médica, cada caso é um caso, mas acima dos 40 anos, a maior parte dos colegas, como eu falei, realmente a estatística, você vê a realidade segundo a estatística. Ela tem 50% de chance de engravidar, mas a maior parte aborta também, não tem jeito. Entendi. Porque já não tem... A qualidade... O organismo, a natureza, né? Exatamente. Já considera... Então, a melhor idade para a mulher engravidar seria que faixa etária? Olha, dos 20 até os 35 anos. Tá? Quando se fala que 40 anos já não tem uma idade tão boa para engravidar, diz também... deixar bem claro uma coisa. De uma criança, de uma... Deixar bem 12, claro uma 13, coisa. 14 Enquanto anos. ela estiver ovulando, você faz aqueles exames que eu te falei, ela pode engravidar. Tá? Deixar bem claro isso para ninguém ter o temor da gravidez pela idade, somente pela idade. Mas não adianta, vou repetir, a idade, segundo estudos, ainda é um limite para a mulher engravidar. Como eu falei, o médico jamais pode esconder isso em uma paciente, numa primeira consulta, mulher acima de 40 anos.
Mesmo para não se frustrar, se Não. de repente ocorrer um aborto. Tá. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: 20 anos é a idade ideal, a faixa dos 20 anos. Mas aquela jovenzinha, 13, 14, 15 anos, também é arriscado. Também é arriscado, porque ainda não tem, os óvulos ainda não estão totalmente formados. Também tem isso. Os extremos da vida menstrual da mulher, isso que eu ia falar. Tá, chamam a atenção. Tá? Gravidez na adolescência chama a atenção. Também tem risco para maior para aborto. Tá? O ideal é que se engravide, como você falou, mais ou menos dos 20 aos 35 anos, né? Mas como eu falei, hoje em dia é uma tendência natural. Inclusive até a própria mídia ajuda a isso. Quantas atrizes famosas, atrizes norte-americanas engravidaram com mais de 40, 45 anos? Sim. Uma boa parte delas, né? Isso cria uma mídia na mulher. Se elas conseguiram, por que eu não vou conseguir também? Só que o que eu falei, isso aí pode gerar ela vai ver o resultado final, uma sensação um pouco frustrante. Por quê? Nós somos um país chamado Brasil. Uma parte delas fizeram tratamento de reprodução humana. Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas como eu falei, o tratamento de reprodução humana, que algumas mulheres têm tendência a fazer isso acima dos 45 anos, que eu falei, deu um dado, que de 100 mulheres, 3 conseguem engravidar espontaneamente. Você tem que partir uma boa parte para tratamentos de reprodução humana, reprodução assistida, uma boa parte, em termos financeiros, não consegue pagar um tratamento no nosso país. Não, com certeza. Tá? E vai para um tratamento do serviço público, a fila é no mínimo 3 anos. Tá? E não adianta, escuta, o médico também tem que falar isso. Sim, sim. Tá? O médico não pode esconder como é que é a situação que ela vive, num país que nós vivemos. Tá? Desculpa, seria hipocrisia da minha parte não falar como é que funciona. que está tudo funcionando, porque não está. Não está. Tá? Para esse tipo de tratamento, ela tem que ter uma condição financeira muito boa, uma condição psicologicamente muito boa, porque ela tem que estar preparada para o fracasso também. Ela pode tentar 1, 2, 3, partir para um método de reprodução assistida, que chama de maior complexidade, e não dá certo. E a pergunta que nós médicos fazemos para ela na primeira consulta, quando se pensa em tratamento de reprodução humana, se não der certo, o homem, o que vocês vão fazer? Tá? Por que não adotar também? Ela tem que pensar numa adoção também. Sim, é uma outra opção. Tá? Porque quantas crianças aqui no nosso país não precisam ser adotadas? Sim. E hoje em dia os juízes não veem só a condição financeira. Lógico, eles vão ver se realmente a possibilidade se pelo menos o casal tem uma condição estável, não serem milionários, de manter essa criança nesse novo lar, e a condição ética, moral e educacional. Eu acho que é tudo um resumo, né, o psicológico. Sem dúvida. Todo para saber, eu vou entregar uma criança nas mãos de 2 pessoas que não têm a mínima condição de se sustentar, não só financeira, mas psicologicamente e emocionalmente. Bom, nós temos, eu acho que você já falou o motivo de engravidar mais tarde, busca pela realização profissional, a afirmação de que a mulher nasce com planejamento biológico pré-determinado, com o número de ovos, você já falou. Perdoem, meninos, meus amores. E, então, para nós finalizarmos, o seu conselho, mais uma vez, para a mulher que quer engravidar depois dos 35. Não, como eu falei, sem dúvida nenhuma, eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Eu estou sendo um pouco repetitivo, mas não tem jeito. Hoje em dia é uma tendência mundial, tá? Porque não tem jeito, o casal precisa trabalhar. Tá? A mulher não tem como, uma boa parte, adiar a maternidade. Certo? Então, ela tem que procurar um especialista que vai orientá-la, vai comentar com ela quais são os principais riscos, explicar os riscos para doenças cromossômicas, tá? Explicar que ela tem maior chance de aborto depois dos 40 anos, tá? Se ela tem condições, em determinados casos, ele avaliando a reserva, de procurar métodos de reprodução humana, tá? E caso não dê certo, o que ela pretende fazer? Por que não adotar também? É uma possibilidade. A função do médico é ter uma relação aberta e honesta com o seu paciente. Nunca esconder nada, nunca esconder os riscos. Concordo. E sobre aquele ácido fólico? O ácido fólico, ele não é só para aquela mulher acima dos 40 anos. Para qualquer mulher que pretende engravidar, tá? Para tentar evitar malformações do tubo neural. Tá? E no decorrer
da gravidez, independente se a mulher, porque como eu falei, a mulher com 40 anos ou mais tem maior riscos para doenças cromossômicas. Uma das mais comuns é a síndrome de Down, tá? Dependendo de como tiver o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, ela faz 2 ultrassons morfológicos do primeiro e do segundo trimestre. No primeiro trimestre existe um fator, um parâmetro chamado translucência nucal, que é uma medida da nuca, que depende de como tiver esse valor, é orientado ao casal fazer um procedimento de amniocentese para verificar como é que está a quantidade de cromossomos nessa criança que vai ser gerada ou não. Se eles tiverem interesse... Durante a gravidez, então... É possível. É possível. É possível detectar. Tá. Só isso. Tá. Mais nada. Porque existem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida. A síndrome de Down, não. Hoje em dia a gente vê que os Downs se desenvolvem muito bem, Mel. Sim. Tá, graças a Deus. Bom, só posso agradecer mais uma vez a presença do Dr. Michel Mandelmann. Muito obrigada, querido. Teremos sempre a presença, todas as perguntas que tiverem, continuem mandando, continuem participando. Quero fazer um convite para vocês acessarem o blog Revista Conexão Mulher, porque essa pauta, este assunto também vai estar na revista, tá bom? Meus amores, me perdoem hoje, não consegui falar direito com a tosse, mas eu tenho certeza que nas próximas semanas continuaremos a trazer pautas maravilhosas como essa, que vocês também participam. Dr. Michel, obrigada. Conto com você sempre. Com prazer e de coração eu venho ao seu programa. Você recebe muito bem os convidados e tenho certeza que os telespectadores adoram você. Ai, que delícia. Sou eu quem adora vocês. Lembrando que essa pauta vai estar na revista Conexão Mulher de março. Então, se vocês perderam alguma coisa, ficaram com dúvidas, podem acessar a revista do mês de março que vai estar lá, tá? Um beijo até quinta-feira, ao vivo. Programa Conexão Mulher. Eu adoro vocês. Beijos. Obrigada. Mais Guarulhos. TV Guarulhos. Oh, yeah, e as melhores